Fala, turma, beleza? A gente chega para falar sobre esse Boca Juniors que não vai ter Edinson Cavani contra o Fortaleza, um desfalque importante, né, para a equipe argentina contra o Fortaleza, que melhor para o tricolor não ter um atacante da grife do Cavani, apesar da idade, né, apesar de não ter vivido talvez um grande momento, uma grande temporada na temporada passada. Esse ano até tem feito gols, tem participado mais, tem sido mais efetivo com a camisa da equipe Chenesi, mas é um desfalque grandioso, né? Pelo tamanho que tem o Cavani, pela importância que tem o Cavani no futebol mundial, específico na América do Sul, num jogo que é decisivo, né, para a vaga, né? O Fortaleza pode, vencendo a equipe do Boca, abrir uma grande vantagem e já pensar, já projetar uma classificação como primeiro lugar do grupo, né? Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Eu peço que, antes de mais nada, você curta esse vídeo, deixa o like e também se inscreva no canal, caso você esteja aqui pela primeira vez. É sempre bom ter você com a gente aqui, né? Então, obrigado aí pela moral. Quase aí chegando à marca dos 5.000 inscritos. Um passo de cada vez e sempre agradecendo a todo mundo que tem acompanhado o canal aqui no YouTube, tá? Fala, Manso. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa situação. Ontem a gente estava dando uma olhada nas informações, faz parte do nosso processo de estudo, olhar as manchetes, as notícias do adversário, dos clubes que enfrentam as nossas equipes aqui, e obviamente o Boca tem um arsenal de informações, né, de repórteres, de sites, de jornal, obviamente o principal deles, o Olé, e a gente acompanhando ali meio que de perto os repórteres, e veio a notícia, né, eu estava de olho. O querido Augusto César veio com a notícia, e eu vou colocar na tela aqui, e eu até retuitei, né? Cavani não enfrenta o Fortaleza, é o único dos titulares que não viaja ao Brasil para o jogo da Sul-Americana. Todos os titulares viajam para Fortaleza e Diego Martins colocará o que tem de melhor à sua disposição. Aí abaixo tem o tweet, né, do Augusto César, repórter da ESPN lá da Argentina, falando que o Cavani não vem a Fortaleza, né? E logo depois, assim, um pouco depois, vou colocar na tela também, veio a relação dos jogadores que veio a Fortaleza. E aí, confirmação do próprio Boca Juniors, Cavani não viaja. Uma outra possível ausência era do goleiro Romero, né, que também tinha treinado separado, mas ele foi confirmado na lista de relacionados. Então, Cavani fora, Cavani não vem a Fortaleza, é um jogador que vai fazer muita falta. E a grande questão desse vídeo é, beleza, o Cavani não vem. E o que é que isso significa? Isso acarreta em quê, né? Por que isso pode se tornar uma coisa positiva? Ou será que o Boca pode se adaptar de uma outra forma e pode ser tão perigoso quanto o Cavani? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou colocar na tela a escalação do último jogo contra a equipe do River Plate, né? Romero, Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco. Aí o meio campo com Ezequiel Fernandes no centro, pela direita o Saralegui, pela esquerda o Paulo Fernandes e como um camisa 10, né, ali na posição de um camisa 10, o Kevin Zenon. E lá na frente o Merentiel e o Cavani. Essa é a equipe que jogou contra o River Plate, uma vitória por 3-2. O Boca avançou para a semifinal da Copa da Argentina, vai enfrentar a equipe do Estudiantes lá na terça-feira. Esse jogo foi confirmado também pela AFA. E esse é o Boca que vem a Fortaleza, né? E a gente estudando um pouquinho sobre essa questão, sobre esse time do Boca, é um time que valoriza muito o meio de campo, né? É um jogo muito combinado ali, pelos 4 meio-campistas, muitas vezes a dupla de Fernandes, né? O Ezequiel e o Paul, além do Zenon e do Medina, o Saraleg também podendo fazer esse intercâmbio ali no meio de campo, né? Os titulares, o Ezequiel, o Paul, Zenon e Medina, fazendo esse revezamento, e o Saraleg também sendo a outra opção ali do meio de campo do Diego Martínez. É um jogo muito associativo, de muita posse de bola, de construção de jogo, são meias que têm qualidade para jogar, mas com a característica, né?
eles usam muito a velocidade dos seus laterais, né? A sua subida dos seus laterais. O Advíncula pelo lado direito e também o Lautaro Blanco pelo lado esquerdo. São dois laterais que jogam muito espetados lá na frente. Eles utilizam muito aquela bola de jogada de associação, lateral vai no fundo e cruza a bola voltando para o centroavante, né? Tem bons cabeceadores, tem bons centroavantes. E a grande questão agora é saber como o Martínez vai adaptar o ataque, né? Quem vai ser o parceiro do Merentiel contra o Fortaleza? E são duas opções que a gente meio que projeta, né? A primeira delas é talvez o grande favorito, né? O mais provável é que seja o Langoni, né? Um jogador que também é de área, mas que sai mais para o jogo, que associa mais com os meias. E o outro é o Benedetto. O Benedetto que é, de fato, um centroavante, né? Bem conhecido. Inclusive, ele que perdeu o pênalti lá na altitude, né? O Boca acabou empatando contra o Nacional Potosí e foi o Benedetto que acabou isolando a bola. Mas acredito que se o Boca quiser um jogo mais de velocidade, de pressão mais alta e também quando tiver a bola combater com a velocidade ali dos laterais do Fortaleza, ter um jogo de mais infiltração, sem a referência, ele deve vir com o Langoni, que pode ser essa alternativa para um jogo diferente, né? Para quebrar um pouco da ideia de ter um centroavante. Fortaleza pode jogar com 3 zagueiros e a ideia de ter 2 jogadores flutuando pode ser mais interessante para atrair, para fazer com que os zagueiros do Fortaleza saiam para caçar e os meias aproveitem os espaços ali entre as linhas da equipe do Fortaleza. Só para a gente fazer um breve paralelo, a jogada do pênalti que o River Plate fez contra o Fortaleza é mais ou menos isso. Não vou lembrar se é o Álvares, mas um centroavante, um jogador do River meio que abre espaço, vem uma bola metida e o jogador do River acaba sofrendo o pênalti e o Enzo Fernandes acaba batendo e fazendo o gol 1-1 naquele jogo contra o River. Então é só para ilustrar que é mais ou menos isso, né? Um jogo mais de movimentação, de atrair a marcação dos zagueiros. Então, como o Boca usa muito essa velocidade na associação e na ultrapassagem dos seus laterais, pode ser um jogo mais interessante. E o Benedetto ficaria como opção para o segundo tempo. Um jogador de área, dependendo da situação do jogo, né, pode ser que o Benedetto seja utilizado ao longo da partida. Se ele vier com o Benedetto, o Martínez escolher o centroavante, acho que o Boca vai usar muito essa bola pelas laterais. Acho que o meio vai ficar muito concentrado e a tentativa vai ser atrair essa marcação do Fortaleza, não por dentro, não abrindo espaço por dentro necessariamente. É claro que no futebol, gente, não tem uma regra assim, não pode jogar pelo meio. Não é isso que eu tô falando, mas em termos de padrão de ataque, acredito que ficaria muito mais pelos lados, né? Usando essa movimentação e a ultrapassagem dos laterais, procurando esse cruzamento, como eu falei, para o Benedetto lá na área para duelar contra os zagueiros. Além disso, os jogadores eles têm muita qualidade no passe. Acho que o meio campo do Boca realmente é um meio campo que chama a atenção, bem tradicional, inclusive, essa característica. Só para vocês terem uma ideia, o Ezequiel Fernandes e o Medina, eles têm mercado europeu, eles atraem os olhares do mercado europeu, são seleção olímpica, são jogadores mais novos, né? O Zenon também é outro que chama muita atenção com a bola no pé, também já foi convocado, e acho que é o grande coração dessa equipe do Boca. A defesa é uma defesa mais lenta, o Lema e o Rojo são jogadores mais lentos, o Rojo até um pouco de parafuso, um pouco solto, né? Um jogador que sempre está metido em confusão, é um cara que muitas vezes é expulso, então Fortaleza pode aproveitar muito essa velocidade nas costas desses dois jogadores. O Lucero vai ser um cara muito importante para brigar com eles dois, dando um pouco mais de liberdade para os pontas infiltrarem, né? Eu imagino que o Vojvoda é só um palpite, né? Mas é um jogo muito pro Pikachu, porque como os alas, os laterais do Boca sobem muito, o Pikachu é aquele cara que melhor faz o facão para cortar para dentro, né, com o lançamento que vem dos meias, dos volantes. Então acredito que seja um jogo para o Pikachu, inclusive para aproveitar essa lentidão da equipe do Boca ali na parte de trás, né? Então tem que ter cuidado com essa subida dos dois laterais do Boca, mas pode aproveitar também essa fragilidade que eles podem dar, né? Essa exposição que eles podem dar
obviamente a gente imagina um jogo bem duelado, um jogo bem brigado. O Boca vem com a sua força máxima, com exceção do Cavani, né? O Cavani jogando, ele obriga o Merentiel a circular pelos lados, né? Com a ausência do Cavani, o Merentiel pode ser um jogador que fixe mais dependendo da situação de quem vai ser o outro atacante, né? Talvez ali jogando mais aberto pelo lado esquerdo, deixando o Langoni um pouco mais próximo do centro da área, mas eu não acredito também num time muito estático, né? É óbvio, né? Ele vai ter muita liberdade para circular. Tudo isso para tentar atrair, né? O Fortaleza deve jogar com 3 zagueiros, e isso é relevante, né? Porque faz com que obrigue o Boca a criar mais alternativas e tentar jogar mais jogadores ali para frente para fazer esse espelhamento com a defesa do Fortaleza, para tentar ter superioridade, já que o Fortaleza vem com uma força defensiva muito grande, e isso pode ser um benefício, porque à medida que o Boca se lança ao ataque, é um time que tem atitude, que não é um time pequeno, o Fortaleza pode se aproveitar disso com os contra-ataques, com as jogadas de velocidade. Por isso que eu acho que o Fortaleza, com um time sólido defensivamente, ele precisa ter velocidade para atacar o Boca. Não adianta ficar esperando de qualquer jeito, porque de fato é um jogo para imposição mesmo, assim, né? Aquele jogo de concentração máxima. E pelo histórico recente, acho que o Fortaleza vai muito bem nesses momentos. Então o Boca não vem com Cavani, a gente já falou um pouco disso. Eu trago a possível escalação aí da equipe do Boca, com as opções que o Diego Martinez tem, e é esperar para ver, né, a confirmação disso na prática, né? Qual será o Fortaleza que vai enfrentar esse Boca? Qual será o meio-campo que vai duelar, que vai espelhar? Não sei se vai espelhar, porque o Vojvoda não joga com 4 homens no meio, mas certamente os meias do Boca vão ter uma atenção especial dos volantes. Será que ele entra com Zé Wellison? Zé Wellison, Pochettino e Hércules, para ter um meio-campo fortalecido ali, tanto na parte tática, mas também na hora de jogar? Será que ele coloca o Sacha para dar uma neutralizada na subida? Eu acredito que não, porque o Sacha, apesar de ter um bom poder de marcação, para um jogo como esse você precisa romper, você precisa criar, e acho que o Sacha é uma opção para alguma situação do jogo. Então se aproxima mais dessa ideia de ter Pochettino, Zé Wellison, Hércules. Não acredito que ele comece o jogo com Pedro Augusto. O Rossetto foi bem, mas não sei se também é outro que vai começar jogando. O Vojvoda gosta de surpreender. Lá na frente, Marinho, Moisés, Pikachu. Eu acho que é jogo para os velocistas, né? É jogo para os velocistas. Assim como foi contra o São Paulo. Aproveitar que eles vão atacar, eles vão jogar. O Boca não vem para cá para ficar numa retranca. Eu duvido muito disso, né? Então, realmente, esse é um cenário geral do que é o Boca Juniors. Esse Boca que venceu o River por 3-2 no último jogo que fez, né? No último final de semana. Tá na semifinal da Copa da Argentina e, obviamente, merece toda a atenção, merece todo o cuidado da equipe do Fortaleza. Sem Cavani, melhor pro Fortaleza. Eu acho dessa forma, né? É um cara que, apesar, como eu disse no começo, apesar da idade, é um cara que, né, é um exímio finalizador, e contra exímios finalizadores você tem que ter muita atenção. Vai ser menos uma preocupação. Isso não quer dizer que vai ser fácil. Tem o Langoni e o Benedetto, que são realmente jogadores que também podem fazer a diferença. Gostou do vídeo aí? Se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente vai falando até quinta-feira sobre esse jogo, e obviamente depois também trazendo tudo dissecando, tentando dissecar o máximo do jogo entre Fortaleza e Boca Juniors pela Copa Sul-Americana. Valeu!